lição de número 19, que trata sobre a lei de Deus. Nós já vimos aqui 18 temas, 18 aulas aqui sobre os capítulos da confissão de fé. O primeiro deles trata sobre a Escritura Sagrada, a nossa única regra de fé e prática. Isso é uma doutrina característica dos reformados ou protestantes do século XVI. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não é tradição, não é qualquer outra coisa característica denominacional. O que a Bíblia diz deve ser crido e praticado e obedecido. Então, começa exatamente por aí, a Bíblia Sagrada. Depois, o que a Bíblia apresenta da revelação de Deus, o ser divino e a sua triunidade, os eternos decretos de Deus, a criação, a providência, a queda do homem e suas consequências, o pacto de Deus com o homem, Cristo, o mediador desse pacto, dessa aliança, o livre-arbítrio, que é isso, a vocação eficaz, a justificação, a adoção, a santificação, a fé salvadora, o arrependimento para a vida, as boas obras, o lugar delas, a perseverança dos santos, a certeza da graça e da salvação. Todos esses capítulos e essas doutrinas foram aqui expostas até então, desde o começo do ano, e nós hoje vamos entrar na lição de número 19, a lei de Deus. Qual o lugar dela hoje para a vida do cristão? O nosso objetivo é levar você a compreender o valor da lei de Deus, o valor dela para o crente e sua aplicação para os nossos dias, né? Então, o seu valor e a sua aplicação é o objetivo desta nossa lição de hoje. O texto que nós tomamos por base é Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 4. Você pode abrir sua Bíblia ou então você pode acompanhar a leitura desse texto aí. Deixe-me ler para vocês. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4, nos diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, e está se referindo à lei de Deus, o decálogo, a lei moral, os 10 mandamentos, aquilo que a lei não podia fazer, o que é que a lei não podia fazer? A lei não podia salvar ninguém. Porque é pela lei que nós temos o pleno conhecimento que nós somos pecadores. Então ninguém pode querer ou imaginar que possa ser salvo se cumprir os mandamentos. Mesmo que você tente e deve, você não vai cumpri-los perfeitamente. Então, a lei não pode salvar. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da natureza humana caída, a carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, em semelhança humana. Em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, o ser humano caído. E no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado em Cristo, no corpo, na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é? Então, esse texto é muito importante para que a gente possa entender o valor e o lugar da lei na vida cristã. Então, só para reforçar a leitura, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado no seu Filho, na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós,
que não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos pelo Espírito de Deus. Ok. Vamos lá. Desde o princípio, Deus, em sua sabedoria, estabeleceu para a orientação do homem em sua relação com o Criador, com o próximo, consigo próprio e com a natureza. A lei de Deus, em consequência da transgressão, não mais foi observada pelos homens. E desde os tempos de Adão, o homem tem amargado as tristes experiências de uma vida desregrada, desobediente e alheia à vontade de Deus, revelado na palavra, na lei, ou sumariado na lei de Deus. A lei de Deus precisa ser entendida em seus vários aspectos. Em alguns deles ela já foi cumprida por Cristo, e pela fé nos beneficiamos da sua obediência. Noutros aspectos, a lei de Deus continua exigindo de nós um comportamento de temor e de obediência. E é isso que nós vamos ver aqui com vocês. Então, a lei de Deus precisa ser entendida, já falamos isso. Vamos então ver o que nós podemos aprender desse capítulo da confissão de fé. A lei de Deus antes da queda. Vamos buscar entender isso. Primeira coisa, a lei de Deus antes da queda constituía-se em um pacto feito com Adão e exigia dele obediência. Quando Deus entregou a lei, o Senhor lhe deu esta ordem, diz o texto de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está aqui revelando-se a Adão e fazendo com ele um pacto, né? E o pacto é esse aqui: você pode usufruir de toda a criação, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a lei de Deus antes da queda constituía-se em um pacto feito com Adão e exigia a obediência. Em segundo lugar, obrigava o homem a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. O texto de Gênesis capítulo 2, 16 e 17, e o capítulo 17 de Gênesis, verso 7, diz assim, que de toda árvore comerás livremente, só não de uma, em outras palavras, né? Aqui está no meio do jardim, dessa não, né? Gênesis 2, 16 e 17, né? E aí, Gênesis 17, 7 diz que Deus diz para o homem: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, aliança perpétua, para ser o teu Deus e Deus da tua descendência. Então Deus está não só constituindo um pacto com Adão e exigia dele obediência, mas essa obediência e esse pacto obrigava o homem a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Essa era a aliança de Deus com o homem: quero ser perpetuamente o teu Deus e Deus da tua descendência. Então nós vamos para, além disso aqui, né? Vamos para a garantia. A lei de Deus antes da queda garantia a vida, se fosse cumprida a obediência, e acarretava a morte, se fosse violada. Então, a Bíblia diz isso, Gênesis capítulo 2, verso 17, Levítico capítulo 18, verso 5,
e Deuteronômio capítulo 30. Vejam esses textos. No dia em que dele ou dela comeres, certamente morrerás. Então, você tem a opção de ter vida e a opção de morte. Se você obedecer, vida. Se você desobedecer, a morte entrará na história humana. Levíticos capítulo 18, verso 5 diz que os meus estatutos e juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20 diz que os céus e a terra tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Então, Deus fez essa aliança com o ser humano e propõe para ele isso. Então, a lei de Deus, antes da queda, só revendo, constituía-se em um pacto feito com Adão e exigia obediência, obrigava o homem a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua, e garantia a vida, se fosse cumprida, mas acarretava a morte, se fosse violada. Então Deus está dizendo, eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida, para que você viva bem, você e a sua descendência, né? Mas nós sabemos, infelizmente, que o nosso primeiro pai, Adão, usou mal o livre arbítrio que Deus havia concedido a ele, de obedecer a Deus ou não. E ele usa mal isso. E aí a gente vai ver a lei de Deus depois da queda, ou após a queda. Essa lei que foi revelada a Adão, ela é sumariada ou sintetizada nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 17. Né? Então, nós já, na exposição dessa série sobre a lei de Deus, a lei moral de Deus, nós falamos que os 10 mandamentos, eles abrangem a vida. E ali está, em resumo, em síntese, todas as áreas da existência humana, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o nosso próximo. Os 10 mandamentos, para quem não está memorizado ou familiarizado, se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17, onde Deus então dá até explicações. Mas os mandamentos são esses. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Né? Por quê? Porque o coração do homem, quando se rebelou contra Deus, se tornou um coração idólatra. Ele se colocou no lugar de Deus. E ele, após a queda, coloca coisas, pessoas, projetos no lugar de Deus. Então, o primeiro mandamento responde a uma pergunta, né? Nós já vimos aqui, quem deve ser adorado? E a resposta é Deus somente. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Não é? Esse segundo mandamento responde à pergunta de como devemos adorar a Deus. Sabemos quem devemos adorar, e agora como é que a gente deve adorar a Deus? E a resposta é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não através da imaginação humana, mas através do espírito e da palavra de Deus revelada. Então Deus nos deu as orientações de como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Então, quem eu devo adorar? Deus somente. Como eu devo adorar? Em espírito e em verdade. Não através de imagens de escultura. E essa aqui, imagem de escultura, não é só você ter uma representação de Deus, mas é você adorar a Deus conforme a tua imaginação e não conforme a palavra dele que foi revelada. Terceiro mandamento,
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não terá por inocente aquele que usar de forma leviana o seu nome. A gente já viu isso aqui também na exposição da primeira tábua da lei. Responde a uma pergunta: qual deve ser a atitude do meu coração ao adorar a Deus? Sei a quem devo adorar, como eu devo adorar e qual deve ser a atitude do meu coração na adoração. Não é? Então, assim, o texto está dizendo: não tome o nome de Deus em vão. Não trate as coisas de Deus de forma leviana. Você está diante do Criador do universo. Ele é o teu Deus. Então, não faça um voto com a intenção de não cumprir. Não tenha uma atitude, né, sem temor ou leviana diante de Deus. Não tome o nome de Deus em vão. É o terceiro mandamento. O quarto mandamento: lembra-te do dia de descanso para o santificar. Né? O Shabat, traduzido para o nosso português como sábado, né? Que significa descanso. Nós já vimos aqui que Deus, todos os dias nós devemos adorar a Deus, todos os dias nós devemos consagrar nossa vida a Ele, todos os dias nós devemos viver em comunhão com Ele, mas há um dia exclusivo que Ele separou para que a gente esteja em comunhão exclusiva com Ele. Pare as nossas atividades para estar com Deus, diante de Deus, junto com o seu povo, adorando Ele de forma comunitária. Isso nós chamamos do culto solene, quando a igreja se reúne para estar na presença de Deus. Né? Então, quem deve ser adorado, como deve ser adorado, que atitude do meu coração e quando. Né? Ele separou o dia. E nós vimos aqui com vocês que o porquê da razão dos cristãos, a partir de Cristo, adorarem no domingo e não mais no sábado, né? Então, porque nós temos isso na cabeça. São duas palavras do nosso português mantido no nosso calendário que foram preservadas: o Shabat judeu e o Dominus cristão. Não é? O Shabat significa descanso. Deus prometeu um dia em que Ele tiraria de sobre os nossos ombros a condenação do pecado. Por isso, Romanos capítulo 8, verso 1, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a condenação que era contra nós foi derramada sobre Cristo. Ele foi punido na cruz em nosso lugar. Ele se entregou voluntariamente, como nós lemos na liturgia, João capítulo 10. Ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu a dou voluntariamente e eu posso reavê-la. Ele se fez carne, semelhante a nós, cumpriu a lei perfeitamente, se entregou voluntariamente como um cordeiro inocente, perfeito, diante do seu juiz e criador, e ele recebeu a punição que era minha e sua. Por isso nós podemos ser salvos, porque alguém já foi sentenciado e punido pelo nosso crime, pelo nosso pecado. E Deus é um justo juiz. Ele não pune a pessoa duas vezes pelo mesmo crime. Alguém já se voluntariou. Alguém já se colocou entre o juiz e o pecador. Alguém já recebeu a condenação. Por isso, ele pode salvar. Né? Então, o Shabat, quando Cristo ressurge da morte no primeiro dia da semana, inaugura a promessa do quarto mandamento, em que ele trouxe sobre o homem o descanso, tirou do homem o peso da condenação. E agora, na sua ressurreição, no primeiro dia da semana, por isso, né, a palavra domingo, ou dominus, é uma palavra que vem do latim, que significa dia do Senhor, ou a vitória de Jesus sobre a morte. Por isso os cristãos, a partir do Novo Testamento, compreenderam bem a aplicabilidade do Shabat, que era esse descanso, que não apontava para um descanso físico apenas, mas para um descanso espiritual. E nós vimos aqui. Então, esses 4 mandamentos dizem respeito à nossa relação com Deus, de como Ele quer que nós nos aproximemos dEle, a quem devemos adorar, como devemos adorar, com que atitude no coração e quando. Então, está aí. E os outros 6 mandamentos, o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho contra ninguém, não cobiçarás nada de ninguém. Então, isso é o que diz Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 17. A entrega da lei moral de Deus que sintetiza toda a vida. Lembram quando Jesus foi perguntado pelos religiosos da época: Senhor, resuma para a gente a razão, a essência da lei, da vida. Qual o sentido da vida? E Jesus diz: é o amor. E ele cita aqui as 2 tábuas da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Né? Como é que eu faço isso? Obedecendo ao que Deus me revelou na primeira tábua da lei, que diz respeito à minha relação com Deus. Eu devo amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo, diz a Bíblia, não desonra a autoridade do próximo, não tira a vida do próximo, não comete adultério contra o próximo, não furta, não cobiça as coisas do próximo, não é? Não diz falso testemunho prejudicando o próximo. E o último mandamento, não é? Não cobiçarás absolutamente nada do teu próximo. Nem a mulher, nem seus bens, nem seu carro, nem sua vida. Não é? Então isso é o resumo de todos os mandamentos de Deus contido ali na lei moral de Deus. Mas vimos também aqui que a lei de Deus após a queda continua a ser uma perfeita regra de justiça. Né? Mateus capítulo 5, versículos 18 e 19, Jesus diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Né? Então a lei de Deus, ela é perpétua, ela é eterna, ela é para todo homem, em todas as épocas. Ela não caduca, ela não perde a sua atualidade. Né? Então há muitos textos aqui, e a gente vai ver aqui, vamos procurar na Bíblia esses textos. Mateus capítulo 5, se você quiser aqui nos ajudar, vamos embora para a gente poder então fundamentar essas verdades que nós estamos declarando aqui. Mateus capítulo 5, versos 18 e 19, nos diz o seguinte: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que diz respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar a outros a fazer, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ainda o capítulo 22 do mesmo evangelho de Mateus, verso 37 ao verso 40, Mateus capítulo 22, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia aí. Diz o verso 37 desse texto de Mateus capítulo 22, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você amar a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento, você cumpre a primeira tábua da lei. Se você amar o seu próximo como ama você mesmo, você não vai desrespeitar, você não vai matar, você não vai furtar, você não vai adulterar, você não vai mentir, insultar, você não vai cobiçar nada do seu próximo. Quem cumpre isso, cumpre toda a lei e os profetas. Não é? É a palavra de Jesus. Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. Romanos, capítulo 13. Passa aí os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Passa o livro de Atos dos Apóstolos. E chega aí em Romanos, a primeira carta estabelecida aqui na arrumação bíblica. Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice,
E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor, né? Então, eis aí esse texto. E Tiago, carta de Tiago às igrejas, lá no capítulo 2, aí você pode passar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, vai entrar aí nas Tessalonicenses 1 e 2, vai entrar nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo, de Tito, vai passar por Hebreus, e de Hebreus você vai encontrar a carta a Tiago, e no capítulo 2 de Tiago, no verso 8 a 13, nos diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, versos de 8 a 13. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, eis aqui esses textos que nos mostram que a lei de Deus continua em vigor e ela é essa regra absoluta que não passa para todos os homens em todas as épocas. Mesmo agora, na queda, fica o homem, como nós lemos em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4, impossível de cumprir perfeitamente a lei. Então, isso é verdade. E daí a gente vai ver, a gente vai caminhar e ensinar isso, exatamente por isso, pela nossa impossibilidade de andar de acordo com a lei de Deus, porque nós carregamos em nós agora uma natureza pecaminosa e caída, que Deus enviou Jesus, para que Ele cumpra essa lei em nosso lugar. E a sua justiça seja atribuída e aplicada àquele que nele crê. Em terceiro lugar, nós vemos aqui a tríplice classificação da lei de Deus. Isso é importante que você saiba, para que você não seja confundido por religiões legalistas, tá? Há 3 classificações da lei de Deus que foram reveladas. Quando a Bíblia fala da lei de Deus, quando o Novo Testamento fala, isso está na lei, nos Salmos e nos Profetas, eles estão, ou em Moisés, nos Salmos e nos Profetas, eles estão se referindo à organização da Bíblia do Antigo Testamento na tradição judaica, que é isso que Jesus viveu. Tem a Torá, que é o livro da lei, ou Moisés. Foram os 5 primeiros livros revelados por Deus e entregues a Moisés. É a Torá, ou para a gente, o Pentateuco, os 5 livros da lei. Os Salmos são os livros históricos e poéticos, né? Nós classificamos ou arrumamos o Antigo Testamento para a gente em 4 partes. O judeu arrumava em 3, né? Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos e nós temos os livros proféticos, né? O judeu juntava os históricos com os poéticos numa só sessão. Então, eles chamavam a Torá, o Nevim e o Ketuvim, né? Para a gente, ou na tradução em português, a lei, os salmos e os profetas, né? Quando ele se refere a isso, ele está se referindo a esses 3 blocos de livros do Antigo Testamento. A Torá, 5 livros. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. É a lei de Deus entregue a Moisés, que rege o povo de Israel, a nação de Israel, que Deus chamou a partir de Abraão para ser o seu povo.
e faria de Abraão essa grande nação, né? Aí tem os livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, são os livros históricos, 12 livros. Aí, para ele estar junto com os livros poéticos, para a gente estar separado, só para a gente, né, entender o que é histórico e o que é literatura poética, né? A literatura poética é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São os 5 livros poéticos do Antigo Testamento, né? E aí tem os proféticos, que a gente ainda subdivide em 2 grupos, os profetas maiores e os profetas menores. São 5 os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Lamentações de Jeremias, né? E Ezequiel. E os profetas menores são aqueles 12 profetas menores, Amós, Abacuque, né? Sofonias, Miqueias e etc. São 12 livros. Então, a lei, aqui eu quero apontar para vocês a lei, a Torá, o Pentateuco para a gente, ele tem essa tríplice classificação da lei de Deus. Deixa eu andar aqui para facilitar, né? Primeiro é a lei moral de Deus. E a lei moral de Deus, essa está contida ou sumariada nos 10 mandamentos, aquilo que a gente acabou de ver. Essa é a lei moral de Deus, né? Nessa lei, nós já vimos aqui com vocês que contém os deveres do homem para com Deus e os deveres do homem para com o seu semelhante, né? Deixa eu ver se tem aqui. Contém os deveres do homem para com Deus, Êxodo 20, de 1 a 11. Contém os deveres do homem para com o seu próximo, Êxodo capítulo 20, verso de 12 a 17. A lei moral de Deus, ela é absoluta, já falei isso aqui para vocês, e deve ser obedecida por todos os homens em todas as épocas, né? Eclesiastes, né, diz assim acerca disso, de Eclesiastes, no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, no verso 13 e no verso 14, deixe-me ler para vocês aqui. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim, esse texto da palavra de Deus: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, para serem, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a lei de Deus é uma obrigação para todo ser humano. A lei, ela é absoluta e ela deve ser obedecida por todos os homens em todas as épocas. Ponto. Isso é a lei moral de Deus contida nos 10 mandamentos. Mas também existem no Pentateuco, na Torá, naqueles 5 livros da lei, as leis cerimoniais, né? O que seriam essas leis cerimoniais? Elas foram dadas ao povo de Israel com diversas ordenanças sobre os deveres do culto, como Deus quer ser adorado, né? Veja, essa é uma grande questão que nós temos um maior zelo e preocupação. Nós temos plena consciência de que o segundo mandamento nos diz que nós não podemos adorar a Deus conforme a nossa criatividade ou imaginação. O culto foi estabelecido por Deus, a maneira como Ele quer ser adorado. Nós não temos que inventar absolutamente nada. Nós não temos que enfeitar, nós não temos que criar um ambiente onde isso possa ser favorável às pessoas. Hoje em dia você vai encontrar a igreja de parede preta, de luz estroboscópica, de gelo seco no culto, né? Você vai encontrar a igreja que bota um ringue de MMA, vai encontrar a igreja que bota uma prancha de surf no lugar do púlpito, né? Você vai encontrar a igreja de todo tipo e de todo jeito espalhada por aí, né? Nós entendemos que Deus, na primeira tábua da lei, nos revelou não somente quem Ele é, mas a maneira pela qual Ele quer ser adorado. As leis cerimoniais reveladas a Moisés nos apontam para isso, não é?
Eu não sou livre para adorar a Deus conforme a minha imaginação. Mas eu preciso adorar a Deus em obediência ao que Ele revelou. Se o culto é para Deus, então a gente tem que querer agradar a Deus. Mas quando, infelizmente, às vezes, as igrejas podem fazer um culto querendo agradar ao público, aí, claro, a gente vai inventar tudo que pode chamar a atenção das pessoas ou prender a atenção das pessoas. Mas o culto não é para pessoas, o culto é para Deus. Infeliz a igreja ou a liderança que quer arrumar o culto de forma que as pessoas se sintam satisfeitas em suas vontades, em seus desejos. Não é para isso que o culto existe, o culto é para Deus. E nós até podemos convidar os nossos amigos para vir conhecer e cultuar o Deus que a gente conhece e cultua. E evidentemente, uma pessoa que entra numa igreja onde o culto é teocêntrico, cristocêntrico, essa pessoa vai ser impactada pela palavra. Essa pessoa vai sair dali diferente de como entrou. Então eu não preciso focar nas pessoas para agradar o homem. Nossa intenção é agradar a Deus. Por isso a gente precisa pregar o que a palavra de Deus diz e não alguma coisa que seja palatável aos ouvidos da sociedade moderna. Por isso, às vezes, tem textos que são difíceis de se expor e pregar. Porque geralmente não é agradável ao homem quando a intenção dele é a autossatisfação. E a religião para ele é mercado. Eu vou ali porque ali me oferecem algumas coisas que satisfazem o meu ego religioso, o meu prazer religioso. Não é para isso que existe igreja, nem que existe culto. O culto foca a Deus. Nós lemos a palavra de Deus, e geralmente, se você observar a nossa liturgia, né? A liturgia é uma palavra grega que significa serviço de adoração. Você vai ver que a primeira parte da nossa liturgia, ele está chamando as pessoas a saberem diante de quem eles estão. Ele exalta a Deus. A gente acende os holofotes da palavra para você saber diante de quem você está. Não é diante de qualquer pessoa. A gente não está aqui por causa de uma sociedade religiosa para se sentir bem e cantar algumas coisas que nos agrade a alma. Nós estamos aqui diante de Deus. E por isso tem que ter santo temor no nosso coração. A segunda parte do culto, e aí a gente lê textos que mostram isso, quem é Deus, a natureza dele, a santidade dele, o poder dele, a soberania dele, né? E os textos e as orações apontam para nos chamar a atenção de diante de quem nós estamos. Logo em seguida, isso está tudo revelado na palavra. Isaías capítulo 6 é talvez a melhor coisa que a gente entenda. Quando ele se deparou diante de Deus, ele disse que no ano da morte do rei Uzias, ele está datando, e eu me vi frente a frente com Deus, e eu me desesperei por causa da excelência, da santidade, da soberania desse Deus. E aí olhei para mim e disse, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor do universo. E por isso a segunda parte da liturgia é nos apresentar quem somos diante desse Deus que é santo. Então, a gente chama isso de contrição ou de confissão de pecados. A gente, quando se depara diante da grandeza de Deus, a gente percebe a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade. Quanto somos inadequados de estar na presença de um Deus que é santo e nós não somos santos. A nossa vida é marcada, manchada pelo pecado. E nós pecamos contra Deus, por palavras, por atitudes, por pensamentos. Pecamos contra Deus por ações de desobediência e por omissões pecaminosas, deixando de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Então, nós somos inadequados, não tem jeito. E aí, então, a gente precisa ser levado a quebrantamento, a humilhação, a pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, a que nos perdoe.
a que aplique sobre nossas vidas o precioso sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Então, a Bíblia me revela como eu devo chegar diante de Deus, né? Tem um momento festivo do culto, que a partir daí que a gente sabe que foi perdoado, que a graça foi suficiente, aí a gente louva a Deus e canta louvores a Deus com alegria de coração. Mas a gente precisa saber diante de quem a gente está e quem somos nós. E agora que nós fomos perdoados, e agora que a palavra de Deus me garante que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar os meus pecados e me purificar de todas as minhas injustiças, eu posso adorar a Deus, eu posso chegar na sua presença santa, porque Jesus abriu o caminho, né? Ele rasgou o véu e me coloca agora na presença desse Deus santo. Por causa dos seus méritos, por causa da sua morte, por causa do seu sacrifício, eu tenho livre acesso a Deus agora. E homens pecadores como nós, pessoas indignas como nós, somos convidados a estar na presença desse Deus maravilhoso. É isso que o culto representa. E agora, diante da gente agradecer, de louvar a Deus, a gente tem aquela parte de oferecer a Deus as nossas ofertas, né? É algo que é a expressão da minha gratidão. Não só porque Deus deu a mim o melhor que Ele tinha, o seu Filho, mas Ele tem, na sua misericórdia, me dado sustento, condições de vida digna, saúde, oportunidades. E Ele pede não porque Ele precisa do dinheiro, mas Ele pede para ver em nós esse reconhecimento de que aquilo que eu tenho provém da boa mão dEle. E Ele nos consagra uma parte disso para ser investido no reino, né? Isso faz parte do culto. Isaías ouviu a voz do Senhor depois de ser aliviado do desespero. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: Senhor, eis-me aqui, toma minha vida. O momento de consagração do dízimo e oferta é, em primeiro lugar, a consagração da minha vida, dedicada a Deus por aquilo que Ele fez por mim. E a última parte do culto é, então, Deus falando ao nosso coração, né? Quando Isaías foi perdoado, ele disse: então eu ouvi a voz do Senhor. E a pregação, ela é a exposição da vontade de Deus revelada na palavra. Por isso, o pastor ou o profeta de Deus, ele não pode falar o que vai na sua consciência, mas tentar expor para as pessoas o que a Bíblia diz. O que esse texto quer dizer? O que esse mandamento quer nos ensinar? Qual foi a intenção de Deus? Então, o trabalho de um pastor é se debruçar em cima da palavra para buscar nela o sentido pelo qual o Espírito Santo inspirou o autor sagrado a deixar registrado isso para a gente, né? Pastor não tem que inventar, ele não tem que se preocupar com a sua oratória, com a sua capacidade de argumentação. Ele tem que expor a Bíblia, ensinar a Bíblia para as pessoas, de forma mais fiel possível que ele possa fazer. Então, assim, Deus revelou isso. Então, Deus revelou nas leis cerimoniais como Ele queria ser adorado. E as leis cerimoniais, elas não eram um fim em si mesmo. Elas apontavam para algo. Apontavam para Cristo, né? E principalmente o sacrifício do animal. Deus revelou ao homem, a partir de Adão, que agora, quando o homem chegasse diante dele com consciência de que pecou contra Deus, ele deveria trazer em suas mãos um novilho de 1 ano de idade e sacrificar esse novilho e derramar o seu sangue diante de Deus. Veja, isso humanamente falando parece uma coisa absurda. A grande questão é, o que é que o bichinho tem com a minha culpa? O que é que um novilhinho de 1 ano de idade, perfeito, tem que ser morto e o seu sangue derramado por causa da minha culpa? Humanamente falando, não faz sentido. Deus gosta do sacrifício, da morte de um animal, não é? Não faz sentido, mas Deus disse que tinha que ser assim. Então, se Deus disse que é assim, eu vou fazer isso.
Eu posso até não entender. E aí, Gênesis capítulo 4 é precioso. Quando, depois do final de semana de trabalho, Caim toma a iniciativa de ir adorar a Deus. O seu irmão Abel, menor do que ele, vê o irmão e, por sua vez, também vai adorar a Deus. Caim apresenta a sua oferta do fruto do seu trabalho. Ele era um agricultor. Abel vem e oferece o fruto do seu trabalho. Ele era um pecuarista. Ele criava animais. Abel sacrifica um novilho. Caim leva um carro de mão de melancia, de abacaxi, de coisa muito boa, gostosa, saudável. Deus rejeita Caim e a sua oferta. Ao passo que aceita a oferta de Abel e aceita Abel. Caim ficou furioso e saiu de lá chutando pedra. Deus o procura e diz: Caim, por que isso? Por que você está irado? Por que diz que caiu o teu semblante? Caim, se você proceder bem, não é certo que você será aceito por mim? Opa! Aí você, como um estudioso da Bíblia, você vai dizer: Deus está dizendo que Caim procedeu mal. A pergunta hermenêutica do texto é: no quê? O que é que ele fez para que Deus o rejeitasse? E veja, alguém pode dizer: mas Deus é muito caprichoso, rejeitou um, aceitou o outro. Olha, se fosse isso que estivesse em jogo, Deus não ia atrás de Caim. Deus está se lixando para Caim. Se fosse pensar quem é Deus e quem é Caim. Mas Deus vai atrás de Caim. Caim, vem cá. Por que essa ira? Por que você está assim? Você não sabe que se você proceder bem, você será aceito? Então Caim procedeu mal. A gente às vezes é meio precipitado, porque a gente já conhece tudo, a gente vai dizer: não, é porque Deus conhecia que Caim ia matar Abel. Não é isso. Deus está dizendo que Caim procedeu mal, não que ele procederá mal. Foi alguma coisa do passado, Caim. Conserte isso e você será aceito. Aí você só pode entender isso no conteúdo daquilo que ele ofereceu. Veja, desde que os pais deles pecaram contra Deus e ficaram envergonhados porque entrou culpa, impureza, malícia na coisa mais íntima que Deus havia criado para eles, a intimidade deles. Porque Gênesis capítulo 2, verso 24 diz que eles estavam nus e não tinham vergonha disso. Viviam a intimidade que Deus havia ordenado para eles. Mas agora que eles pecaram contra Deus, a primeira coisa que foi manchada foi a sua nudez. Deus, ouvimos a tua voz, mas porque estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos. Deus disse: mas Adão, quem te fez saber que você estava nu? Que conversa mole é essa agora? Você sempre esteve nu. Por que agora o medo? Por que agora a culpa? Por que agora a malícia? Por que agora a impureza? Nessa coisa bonita que eu criei, que foi a sexualidade de vocês. Porventura, você comeu da árvore que eu disse a você que não comesse. Aí o que é que diz a Bíblia? Porque agora Adão e Eva estavam constrangidos um com o outro por causa da sua nudez, a impureza, a malícia presente. Eles cozeram folhas de figueira para esconder a sua nudez. Não sei se você conhece a folha de figueira, ela é grandezinha, né? Mas imagina uma folha, você tirou um bocado de folha de figueira, cozeu, costurou, botou aqui com uma tanguinha, né? Ela vai se murchar, ela vai se rasgar com facilidade. Que tolice. Aí o que é que Deus fez? Deus fez vestimentas de peles para cobrir a vergonha ou a nudez de Adão e Eva. Agora me diga, me responda, onde é que Deus arrumou essas peles? Um animal foi sacrificado para cobrir a nudez deles. Um inocente foi morto pela culpa deles. E agora Deus diz que toda vez que o homem pecar, o inocente será morto. O que é que isso quer dizer? Para onde essa lei cerimonial aponta?
O que é que ela quer ensinar? O escritor de Hebreus diz que a gente sabe que o sangue de animais não perdoa pecado. Aquilo era símbolo. Não tem poder no sangue de um animal para perdoar pecado. Mas quando João Batista, lá no Novo Testamento, vê Jesus pela primeira vez, se aproximando dele no Rio Jordão para ser batizado, o que João Batista diz quando vê Jesus para as multidões? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a lei cerimonial apontava para ele. Tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Ele deu a sua vida como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, não abriu a sua boca, se entregou por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Toda a simbologia da cerimônia do Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus. Agora não precisava mais sacrificar animal, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado uma única vez por todas. As leis cerimoniais, elas foram dadas ao povo de Israel. Elas contêm diversas ordenanças sobre os valores, os deveres do culto. Ela prefigurava Cristo, sua graça, seus atos, seu sacrifício e os seus benefícios. Estão todas elas abrogadas ou revogadas sobre o Novo Testamento. Não precisa mais observar a lei. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, não deixem que vocês sejam julgados por comida ou bebida. Então, cuidado com religiões ou igrejas que dizem a você que você não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque no Antigo Testamento não podia comer sangue, galinha cabidela, um porquinho, um leitãozinho assado, que eram animais impuros. Isso era lei cerimonial que não cabe a nós mais, porque Cristo cumpriu todas elas. O que cabe para a gente, que é absoluto, é a lei moral. Aí sim. A gente já viu que ela é para sempre. E a terceira classificação da lei são as leis civis. As leis civis foram dadas ao povo de Israel, contêm orientações para a vida comunitária ou social. Deus está aqui ordenando e regularizando como eles deviam viver para que o pecado não bagunçasse a sociedade ou essa nação que estava sendo criada aqui. Só exemplo para vocês, você vai encontrar em Êxodo capítulo 21 e 22, essas leis civis. Essas leis civis, por exemplo, a lei a respeito dos escravos, dos empregados, como eu devo tratá-los. 7 anos de trabalho, depois eles seriam aforreados. E a escravidão não é a escravidão que você está na sua cabeça aí, de ir lá na África e sequestrar as tribos africanas e trazer aqui e ser vendido. Não. As leis de escravos eram resultado de guerra, um povo dominado, que agora trabalhava para o povo dominador, ou pessoas que estavam numa miséria, numa pobreza, que não tinham como se sobreviver, voluntariamente trabalhavam para alguém que pudesse dar a eles comida e pão e dormida. Então, era esse tipo de coisa que existia no Antigo Testamento e que Deus aqui manda que Moisés regularize isso para que não haja tratamento injusto, para que se respeite o ser humano criado à imagem de Deus, para que se valorize a vida. Então, Êxodo capítulo 21, do verso 1 até o verso 11, fala a respeito das leis de trabalho. Do verso 12, das leis contra a violência, e aqui entra a interpretação do mandamento, quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto, porque Deus quer frear isso. No versículo 28, a responsabilidade dos donos de animais. Você é responsável. Se você tem um touro lá brabo na sua fazenda, faça a cerca, não deixe esse touro solto, porque se esse touro sair e chifrar alguém, você vai pagar, você vai reparar o dano feito. Se a pessoa ficou ferida, você tem que indenizar a pessoa. Se ela morreu e o touro escapou por não culpa sua, você não será acusado de assassinato. Mas se esse touro já chifrou alguém antes e você não cuidou e ele saiu e matou alguém, você é responsável e pagará com a sua vida. Então essas leis organizam a sociedade,
São leis civis que estão contidas aqui na Torá ou no Pentateuco. Leis a respeito da propriedade, o direito da propriedade. A gente vai tratar isso no 8º mandamento, não furtarás, e como isso é desrespeitado também em nossa nação. Leis civis e religiosas, capítulo 23, deveres dos juízes. Deus requer das autoridades que exerçam justiça e protejam os mais fracos contra os mais fortes ou mais poderosos, né? E por aí vai. Essas leis civis foram dadas ao povo de Israel, contêm orientação para a vida social, conservam orientações úteis para as sociedades atuais. A gente pode tirar princípios dela para a nossa vida, mas não estamos debaixo da obrigação delas. As leis civis, por exemplo, havia pena de morte. A gente pode aplicar isso em nosso país hoje? Não. Como cidadão, não. Porque no Brasil, a pena de morte não é estabelecida como lei. Então, essas leis aqui, né, elas não são mais aplicadas para a nossa sociedade. Era para a nação de Israel. Agora, nós podemos ter delas princípios. Deveríamos ter leis mais rígidas contra o crime? Deveríamos. Porque quando afrouxamos, o crime se alastra. E aí a gente vive numa sociedade insegura. Você vai sair por aí com o seu tênis, com o seu relógio, com medo de ser assaltado. Com o seu celular, com medo de ser assaltado, para um ladrão não roubar, para tomar uma cervejinha. Né? Isso viola os princípios. Nós deveríamos pegar os princípios para colocar em nosso país, para termos a sociedade mais justa, para vivermos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito, como diz a palavra de Deus. Mas, infelizmente, nós vivemos num país em rebelião contra Deus. Né? E nós sofremos as consequências disso. Não estamos livres disso. Por isso deveríamos clamar a Deus. Outra lei civil do Antigo Testamento dizia aos plantadores, aos agricultores, quando tivessem uma plantação e fossem colher o fruto da plantação, tivesse no tempo da colheita, não colha todos os frutos que ficam na cerca à beira do caminho. Porque pode passar alguém faminto e precisar de comer, ele pode ter acesso ao fruto e comer. Isso não seria roubo. Mas se ele pegar uma sacolinha e começar a botar dentro, ele está roubando. Aí ele tem que ser punido. E a justificativa de Deus, não colhe, deixe os frutos mais na extremidade para quem passa com fome, porque vocês foram peregrinos em terra estranha. E vocês gostariam de ter sido usado para vocês misericórdia, sejam misericordiosos para aqueles que menos têm. Então, tem tudo isso na palavra de Deus como princípio de leis civis para o bem-estar de uma sociedade. Não precisa inventar nada, não há nada. O que nós temos hoje no que tange a evolução dos governos de democracia é fruto de cristianismo posto em prática. A reforma foi uma revolução não apenas religiosa, ela foi uma revolução política e social. Ela foi uma revolução educacional, porque antes a educação estava na mão da igreja ou do Estado. E do Estado para os seus, para a corte, para a realeza, para a nobreza, não para o povo. O que é que a reforma fez? A reforma popularizou a educação. A reforma abriu escolas para todos os povos. Alfabetizou crianças. Por quê? Porque a reforma tinha um princípio. Todo homem tem que ter acesso à Escritura. E como ele vai ter acesso à Escritura se ele não sabe ler? Se ele não sabe interpretar um texto? Então, escola para todo mundo. Isso revolucionou a Europa. Isso fez com que a Europa desenvolvesse. Antigamente só tinha a casta de classes sociais. Ou você era da realeza, ou era da nobreza, ou era do camponês, da pobreza. Você não mudava de faixa social. Se nasceu pobre, morre pobre. Se nasceu nobre, morre nobre. O que é que a reforma fez? A reforma dignificou a igualdade humana. Todo homem foi criado diante de Deus igual e carrega a sua natureza, a sua semelhança nele. Todo homem deve ter oportunidades iguais. E aí, a partir disso, quem se esforçar, quem correr atrás e quem trabalhar, vai ter o produto do seu trabalho. Não é? Então,
quebrou-se essa ideia de castas de nobreza, realeza e camponês. E se igualizou o homem através do quê? Educação. Por causa de um princípio bíblico, todo homem é digno diante de Deus. Se nós observássemos as leis civis com os seus princípios, seríamos uma sociedade mais ajustada. Quando não, isso acontece. Então, deixe-me correr aqui com vocês, porque agora eu já... O valor da lei para os crentes, para os cristãos. Primeiro, aponta a vontade de Deus e orienta para a vida. Salmo 119 mostra a vontade de Deus. Por exemplo, Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, ele vai dizer o seguinte nos versos 97 e 98, acerca da lei de Deus. Todo esse salmo, que é o maior salmo da Bíblia, tem 174 ou 76, se não estou enganado os versículos. Ele fala sobre o valor da lei de Deus. No verso 97 ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No verso 98, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu os tenho comigo, os teus mandamentos. O Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Senhor. Também o valor da lei para o crente é que obriga o indivíduo a andar segundo a retidão. O Salmo 119, os primeiros versos, diz exatamente isso. Ele nos fala o seguinte, que bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos para que observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais, Senhor. Então veja como o Salmo aponta para que a lei de Deus nos obriga a andar segundo essa retidão, que é a manifestação do caráter santo de Deus da sua pessoa. E também a lei de Deus serve para denunciar o pecado e mostrar a necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que a lei de Deus, a palavra de Deus serve como um aio, como um tutor, para nos levar a Cristo. É assim, quando eu me deparo com a lei e percebo que eu estou inadequado porque eu não consigo cumpri-la perfeitamente, o que é que ela me aponta? Cristo. Ele é a solução para você, porque você não vai cumpri-la. Ninguém é salvo por observar as obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a função da lei após a queda é me levar a Cristo. É mostrar que eu sou incapaz de cumpri-la. É por isso que o cristianismo não é uma religião que diz que você vai ser salvo pelas suas obras. Porque você não consegue fazer perfeitamente. E se você cumpre esse mandamento, mas cai nesse, você é culpado de todos, porque eles são perfeitos. Então a lei serve para me convencer de que eu sou um pecador, incapaz de cumpri-la perfeitamente, e agora recorrer a Cristo, o remédio de Deus para a gente. Foi por isso que ele veio. Foi por isso que Deus Pai o enviou. Foi por isso que ele assumiu forma humana e se tornou semelhante a nós. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, diz a palavra, com uma diferença: ele não cometeu pecado. E como justo, se entregou por pecadores como nós. É por isso que nós somos salvos, é pela graça. É um favor que nós não merecemos. Mas Deus nos amou e entregou a vida do seu Filho por nós. Então a lei, para o crente, nos serve isso: denuncia o pecado e mostra a necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Deixa eu voltar aqui. Obriga o indivíduo a andar segundo a retidão. Já foi aqui. Eu estou aqui viajando, gente. É porque eu estou aqui adiantado e ali não. Em quarto lugar, previne contra as consequências do pecado. A lei me adverte. Veja, a Bíblia, ela não é um livro de
onde Deus limita a minha liberdade e só apresenta proibições para mim. Não, não. A intenção de Deus é mostrar para mim o seguinte: Cláudio, não vai por aqui, porque por aqui você vai se dar mal. Não faz isso aqui, porque aqui você vai trazer sobre você sofrimento. Eu te amo, eu te criei, eu sei o que é melhor para você, confia em mim. Então, é essa relação de obediência. Se eu conheço a Deus, eu confio em Deus. Se eu confio em Deus, eu obedeço ao que Ele diz que é melhor para mim. Ainda que isso vá de encontro à minha vontade, de um coração pecaminoso e desesperadamente corrupto. Então, a relação do crente é: eu confio em mim, no meu desejo, na minha intenção, na minha vontade, eu confio em Deus e na sua palavra, quando essa palavra vai de encontro a mim. Em quem eu confio? O pecado de Adão foi dizer assim: eu confio em mim, eu quero viver a minha vida, eu quero ser o dono da minha vida, não é? Essa é a natureza da queda em mim e em você. A gente acorda de manhã automaticamente querendo fazer o que a gente acha que é melhor, mas a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Senhor, o que é melhor para mim? O que é que o Senhor diz? Está aqui a receita da felicidade, a manifestação das cartas de amor de Deus para o nosso bem-estar. Bem-aventurado aquele que anda na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Feliz é o homem que faz isso. Então, a Bíblia, ela é essa carta de amor de Deus, que nos aponta o caminho de como viver. Por isso o salmista disse no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, eu andarei seguro nela. Não é? São os conselhos de Deus para o bem viver. Não é? Também comprovam as bênçãos decorrentes da obediência. Deus abençoa aqueles que nele confiam, não é? Ele derrama graça sobre o nosso coração. E para encerrar já para o fim agora, o último slide. Desculpe que eu corri demais. O que eu fui hoje sintético da pregação, não estou sendo no estudo. Mas vamos lá, vocês me suportam. A obediência à lei não contradiz a graça. Alguém pode dizer, então, se você for obedecer à lei, você está contradizendo a graça de Deus em Cristo Jesus? Não. Ela simplesmente corrobora uma com a outra. Por isso as pessoas dizem, não, Tiago está dizendo que se eu não tiver obras, a fé não vale nada. Tiago está dizendo o seguinte, que se você vive diferente daquilo que você crê, essa sua fé é em vão. Mas se você vive de acordo com aquilo que você diz crer, a tua atitude, o teu comportamento, as tuas obras confirmam a tua fé. Então nós somos salvos pela fé, mas essa fé me conduz a uma vida coerente com aquilo que eu creio. Não tem contradição nisso, não é? Então, a obediência à lei não contradiz a graça, pelo contrário, condiz com ela. E a obediência à lei não é escravidão, pois é o Espírito de Cristo quem submete e habilita a vontade do homem para observar a palavra de Deus, não é? Então você tem aí os textos que vão mostrar isso que eu estou te dizendo. Você pode ter acesso a esse material e estudar em casa, com mais profundidade e mais tempo. Também, no contexto da graça do Evangelho, o crente faz livre e alegremente a vontade de Deus revelada e requerida na lei, né? Por exemplo, João 14, 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, disse Jesus. Ou Romanos capítulo 7, verso 22, segundo o homem interior, diz Paulo, eu tenho prazer na lei de Deus. Obedecer a Deus é um prazer para quem conhece a Deus, para quem confia em Deus. E quem obedece a Deus é um prazer no coração, não é algo escravizante, né? Os mandamentos do Senhor, quando vividos e absorvidos por um crente, não são pesados, são prazerosos ao coração. Hebreus capítulo 12 diz que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência a Ele e com santo temor. E por fim, no contexto da graça, a graça do Evangelho, a obediência à lei não visa justificação. Eu não quero cumprir a lei para ser justificado. Eu quero andar na lei de Deus porque eu fui justificado por Cristo. É diferente isso.
né? Eu tenho prazer em Deus, Deus deu a vida do Filho dele por mim, e eu não merecia isso. Se o Senhor não me despertasse, não acordasse, se o Espírito Santo não me convencesse da minha situação de pecado, eu estaria perdido e cego como todos os outros homens. Mas Deus, não sei por que cargas d'água me amou. Eu sou grato, eu quero viver para agradá-lo. Essa é a sensação, o sentimento da vida de um crente. Ele quer fazer a vontade de Deus por gratidão e não por medo de castigo. Quando o crente descobre isso, que a minha relação com Deus é uma relação de gratidão e não de obrigação, a vida cristã tem outros tons, tem outras cores, né? Gálatas capítulo 5 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Ou seja, voltar à religião judaica, de ser salvo pela observação de preceitos cerimoniais da lei. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que eu mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, né? É o que nos diz a palavra de Deus. Esse é o evangelho da graça de Deus. O desejo do nosso coração é que o Senhor possa te abençoar. Chegamos aqui ao final, e aí a pergunta para você de reflexão é essa: o cristão não é justificado pela lei, mas é a lei que aponta a vontade de Deus, denuncia o pecado e comprova as bênçãos da obediência. E por fim, não há contradição entre observar a lei de Deus e viver sobre a graça do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ter uma fé bem fundamentada na palavra, que a gente possa viver a nossa vida para a glória desse Deus maravilhoso que nos amou e deu seu Filho por nós. Deus abençoe vocês. Vão em paz. Tenham um dia de maior comunhão com Deus. Voltem à noite para que a gente possa cultuar esse Deus maravilhoso e bendizer o seu nome. Deus abençoe vocês.